E bom dia a todos, aqui é o Ângelo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um framework chamado React Native, com a aula prática de criando seu primeiro aplicativo em React Native. E vamos começar. Quais serão os tópicos de hoje? Uma pequena introdução ao React Native e uma preparação de um projeto utilizando um padrão, o template padrão de projeto React Native. Depois nós iremos adicionar um botão interativo, ou seja, com cliques. Vamos exibir uma pequena lista de itens e ao final chegaremos à nossa conclusão e os próximos passos e dicas para as próximas aulas. Vamos então começar com uma introdução. Sobre o React Native, ele é um framework de desenvolvimento mobile criado e mantido pelo pessoal do Facebook, atual Meta. E como ele surgiu? O React Native surgiu em 2012 aproximadamente, quando o pessoal do Facebook eles notaram um gargalo, principalmente na questão de performance do aplicativo do Facebook, que antigamente era todo feito em HTML5, principalmente em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Então, teve um esforço interno deles de criar um novo framework para substituir o HTML5 nos seus aplicativos. O primeiro framework que eles desenvolveram para desenvolvimento foi o framework React. O React ele é utilizado principalmente para desenvolvimento de web. E do React nasceu o React Native, que ele é um outro framework mais especialista ainda, dessa vez voltado para aplicativos móveis. E quais são os pré-requisitos para desenvolver aplicativos em React Native? O primeiro deles é um conhecimento básico de JavaScript. O JavaScript é a linguagem padrão atualmente para desenvolvimento em React Native, mas isso vem mudando. Atualmente, o Facebook vem mudando o foco do JavaScript para o TypeScript, que é uma versão um pouco mais robusta do JavaScript. Além disso, você precisa de um editor de código instalado. No meu caso, eu vou usar o Visual Studio Code, mas você pode usar qualquer um. E o ambiente de desenvolvimento React Native configurado, como por exemplo, Node.js, Expo CLI ou React Native CLI, dependendo de como você vai estruturar o seu projeto. E o que nós vamos construir hoje? Um mini aplicativo com uma lista de itens e um botão com cliques. E vamos então à preparação do nosso projeto. No caso, eu vou usar o Visual Studio Code. Vamos então a ele. Este é o editor que eu vou usar nesta aula. Ele é o Visual Studio Code, mas você pode usar o de sua preferência. Irei para o terminal e no terminal eu digitaria o seguinte comando. Peço a todos que tentem fazer o mesmo. O comando é npx espaço create traço expo traço app. O npx é um comando de Node, onde eu passo os parâmetros create expo app para criar um aplicativo utilizando a ferramenta expo. E agora, como último parâmetro, eu colocarei o nome do nosso projeto. Meu app React Native, seguido da tecla Enter. O que esse comando faz? Inicialmente, ele vai ver todas as dependências que você tem na sua máquina, no seu computador, e vai utilizá-las para criar um novo aplicativo, utilizando React Native e Expo, de acordo com um template padrão, que é o template padrão do próprio React Native e Expo. Neste passo, se você tiver alguma dependência ou package que está desatualizado, ele vai pedir para você atualizar. Algumas atualizações são obrigatórias e outras não. E ao final de fazer todo o download dos arquivos necessários e fazer todas as configurações necessárias para o seu projeto, ele irá dizer: Your project is ready. Vamos a ele então. Inicialmente, vou navegar para o nosso diretório, meu
Minha não. Meu app React Native. E, uma vez estando aqui, vou usar o Visual Studio Code para abrir o nosso projeto. Como vocês podem ver, esta é a estrutura básica de um aplicativo em React Native. Alguns arquivos que são importantes. README. O README contém todas as informações de configuração e como fazer para rodar o seu projeto. Quem já trabalha com GitHub ou com outras ferramentas de versionamento de código já está familiarizado. Temos também o package.json, onde estão todas as dependências do projeto e os scripts que serão utilizados nele. Dentro dele nós temos, dentro da pasta app, tabs index, que é a página inicial que será renderizada quando rodarmos o aplicativo. Vamos rodar o aplicativo para vermos como ele se comporta, utilizando o comando npx expo start. O Node precisa de conexões de entrada, quando você precisar consumir dados pela internet dentro do seu aplicativo. E aqui ele mostra esta tela no terminal. O primeiro deles é um QR Code. Esse QR Code pode ser utilizado quando você usa o aplicativo Expo Go no Android ou o aplicativo de câmera no seu iPhone, para você poder visualizar o seu aplicativo em tempo real. No meu caso, eu usarei essas outras opções aqui, que são: você pode abrir no seu navegador, num simulador de iOS ou num emulador de Android. No caso, eu vou usar hoje o emulador de Android, clicando na letra A. Ele irá fazer toda a compilação de todos os arquivos e dependências do seu projeto para gerar um arquivo executável dentro do seu aparelho, seja ele Android ou iOS, ou emulador ou um simulador. Ao final da compilação, temos aqui o nosso aplicativo React Native rodando, sem muitas dificuldades, devo dizer. Vamos então para os próximos passos. Qual será o próximo passo agora? Os próximos passos serão adicionar um botão interativo. Eu inicialmente irei falar um pouco sobre a estrutura inicial de um arquivo em React Native. Falarei um pouco sobre o hook useState, explicando um pouco sobre o que é e como ele funciona. Falarei um pouquinho sobre o componente button e as suas props, title e onPress. Vamos lá. Vou primeiramente diminuir aqui o tamanho do terminal, para nós podermos ver um pouco mais do arquivo em si. A primeira parte dele são os imports. O que são os imports? Onde nós fazemos a importação de outros componentes, outras funções, outras constantes e todas as outras dependências externas ao nosso arquivo. Sejam elas feitas por você, feitas por outras pessoas, sejam elas dependências, sejam elas partes do projeto. E aqui todo componente React Native é uma function. E ela retorna um componente. No caso aqui, um componente com outros componentes dentro. E por fim, os styles, que são os estilos e customizações de cada componente. Analogamente a como funciona HTML e CSS, para os que têm conhecimento em desenvolvimento web. Então, primariamente, o que eu farei é remover alguns componentes desta tela. Vou remover alguns e vamos ver o que acontece. Quando eu salvo, vocês vão ver que imediatamente isso se reflete no aplicativo que nós estamos testando. Sem necessidade de gerar uma nova versão, nem fazer compilações, nem fazer instalações. Apenas ao salvar, eu já vejo a alteração na minha tela. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o hook useState. O que é um hook? O hook são funções
específicas do próprio React Native para algumas funcionalidades bem interessantes. No caso, o useState, o que ele faz? Ele guarda um valor. E por que eu precisaria de um hook para isso? Pois, do jeito que o React Native funciona, em algumas renderizações, se você criar um campo, como por exemplo, vou criar aqui um campo const mensagem, que é um texto. Pressione o botão. Este tipo de constante, ele pode variar dependendo da renderização e da re-renderização dos componentes React Native. Isso vai muito como o React Native é implementado e como ele funciona. Então, como eu faço para garantir que este meu texto seja sempre o mesmo e só altere quando eu precisar? Ou seja, só quando eu necessitar e tendo apenas um controle meu como programador. Eu vou usar um hook, que é a função específica para isso, que este hook em particular se chama useState. E como nós faremos isso? Usaremos um import para utilizar esta função useState from React. E agora, como eu transformo esta minha constante num hook? Eu chamaria ele primeiro de mensagem e set mensagem. E assim eu consigo usar o useState. Agora eu transformei aquela minha constante, da qual eu não tinha controle absoluto, em um hook, da qual eu tenho controle absoluto de quando ele será alterado através dessa função setMensagem. Agora nós vamos para o próximo passo, que é adicionar um button e com suas props. O button ele é um componente do React Native e serve para, como você já deve ter adivinhado, interações. Ele é um botão, serve para, ao clicar, ele realizar alguma ação. E ele tem algumas props. E o que são props? Props são os parâmetros dos componentes React Native. Um deles é o title, que é o título do botão, e o outro é o onPress, que é uma função a ser executada quando o botão for clicado. Vamos ver isso na prática. Inicialmente, eu preciso realizar um import, como vocês já se lembram. Eu importarei alguns componentes do React Native que estão fora do meu arquivo. O primeiro deles é view, o segundo deles é o text e por fim o button, que eu importarei do pacote React Native. Uma vez eles importados, eu consigo usá-los. Primeiramente, qual deles eu vou usar é criarei dentro da minha Parallax Scroll View, eu criarei uma view. Dentro dessa minha view, ela vai ter um text, cujo texto será a minha mensagem, que está incorporada dentro do meu hook, do meu useState. Por fim, adicionarei o nosso button e as suas respectivas props, que são, a primeira delas é title, que eu chamarei de clique aqui. Ela necessita ainda de um onPress, que é a minha outra prop. Neste caso eu passarei uma função
eu chamei de handle press. E por fim, uma outra prop chamada color, que é um valor em hexadecimal. Chamarei de 841584. Vocês podem notar que à medida que eu vou digitando a cor, ele automaticamente preenche aqui para me dar um preview de como ela será. Como eu abri o componente aqui, eu preciso fechá-lo. Temos então o nosso botão na tela. Mas antes disso, nós precisamos declarar a nossa função handlePress, que será uma const handlePress, que é uma função. É assim que você declara uma função em TypeScript e JavaScript. E o que essa função irá fazer? Vou usar o meu hook setMensagem para mudar o texto que está na tela. Eu mudarei o texto para botão pressionado. Muito bem. Agora, quando eu salvar o nosso aplicativo, vocês verão imediatamente que nosso botão já está na tela. E quando eu clicar nele, eu chamarei a função handlePress, que irá alterar o meu hook de mensagem, setMensagem, trocando o texto do campo mensagem para, adivinhem, botão pressionado. Exatamente. Vamos ver se funciona. E, muito bem, adicionamos o nosso botão com sucesso. E ele tem toda a sua funcionalidade do jeito que esperávamos. Muito bem. E agora, qual será o nosso próximo passo? Bom, o nosso próximo passo agora será a implementação de uma lista, utilizando o componente do React Native chamado FlatList. E falaremos um pouco sobre as suas props obrigatórias, que são data, renderItem e o KeyExtractor. O que são cada uma delas? A data são nada mais, nada menos que os itens a serem desenhados na lista. A renderItem é como serão desenhados os itens na lista. Ele é um componente React Native, normalmente é altamente customizado para a sua necessidade e pode ser customizado de vários jeitos e várias maneiras diferentes. E temos a própria KeyExtractor. Ela é muito importante, principalmente quando falamos de performance. Ela é usada numa implementação interna da FlatList, que funciona mais ou menos assim. Você vai passar um valor para a KeyExtractor e ele vai usar este valor para saber se ele deve ou não desenhar a lista na tela. Como, por exemplo, se o seu item ele não estiver na tela, não faz sentido desenhá-lo. Então ele pula o desenho deste item específico e desenha apenas os que estão visíveis na tela. Vamos ver como é isso na prática. Primeiramente, nós vamos, como vocês já devem ter imaginado, importar a FlatList do nosso React Native. Estando ela importada, nós podemos usá-la no nosso projeto. Vamos usá-la aqui e, como vocês sabem, ao abrir um componente eu preciso fechá-lo. E agora vamos às suas props. Quais são elas? Data, renderItem e KeyExtractor. Aqui eu vou passar mais uma, que é uma prop comum a todos os componentes React Native, que é o seu style. Para vocês verem como nós usamos os componentes de estilo. Primeiramente, eu preciso de dados para serem desenhados nesta tela. Para isso, eu vou criar uma const itens, que vai ser um conjunto de objetos. Quais serão estes objetos? Ele terá um ID e um nome. No nosso exemplo aqui, nós vamos fazer uma pequena lista de mercado. Vamos colocar então tudo que eu preciso comprar no mercado. Sabonete. O outro terá um ID
2 e nome abacate. E vou adicionar mais 2 itens. Um com ID 3, um com ID 4. Vamos comprar ovos também. E leite. E vou passar para o campo, a própria data da minha flat list. O próximo campo que eu preciso é o render item. Como eu vou desenhar estes itens na tela? No meu caso aqui, eu usarei um componente. Deste componente eu preciso de um item. Com este item, eu usarei para desenhar. Aqui eu usaria apenas uma view. E dentro dela, desenharei um text, cujo texto será item.nome. Vocês podem notar que no TypeScript, ele já automaticamente associou o meu item aos objetos dentro do meu array de itens. E agora para o meu KeyExtractor. Qual será o meu KeyExtractor? Como vocês devem se lembrar, eu preciso de um valor único para identificar cada item da lista, para dizer à flatlist se eu devo ou não desenhar este item. No meu caso, eu usarei o ID, que eu sei que ele é único para cada um. E, por último, vamos criar um style para a minha lista. Styles.lista. No caso ele não existe, vamos criá-lo então. Ele será lista. E quais serão os meus componentes? Vamos adicionar um componente de margem. E width de 80% da tela. Vamos salvar e ver como ele vai se comportar. E, por fim, temos aqui a nossa lista, onde eu desenho cada um dos campos de um jeito e está adicionado à nossa lista. Eu vou remover rapidamente o nosso texto e o nosso botão para vocês verem. E por fim, temos aqui uma lista de itens. E vamos agora ao nosso próximo passo. E chegamos ao final da nossa aula. Concluindo o que nós fizemos hoje, criamos um projeto em React Native. Nós usamos a linha de comando e o nosso editor de código. No meu caso foi o VS Code. Nós aprendemos como rodar o aplicativo no emulador Android, como alterar o código, como nós vimos como ao salvar as alterações se refletem automaticamente no device que está aberto rodando o aplicativo. Nós vimos também como usar componentes como button e flatlist. Nós falamos um pouco sobre um hook, que é uma função especializada do React Native. Nós utilizamos a useState, que é específica para guardar valores entre renderizações, garantindo assim que o valor só é alterado quando o programador realmente necessita. Falamos um pouco sobre as props, que são os argumentos passados para cada componente. Mostramos também como exibir dados utilizando flatlist e as suas props, data, render item e KeyExtractor. Futuramente nós vamos falar um pouco sobre input de texto, criando formulários com o componente text input.
Falaremos um pouco sobre navegação entre telas, utilizando o React Navigation. Falaremos um pouco mais sobre os styles e a customização de componentes, onde nós podemos alterar cores, tamanhos, fontes, de forma mais aprofundada do que foi visto aqui. E não se esqueçam sempre de olhar as documentações oficiais. Essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. O código da solução vai estar disponibilizado futuramente. E qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Boas aulas, bons estudos e um forte abraço. Ronaldo, indo embora. Até!